Olá, hoje iremos acompanhar o Evangelho segundo São Lucas, no capítulo 12, do versículo 39 ao 48. Ajude o canal se inscrevendo e compartilhando este vídeo. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Ficai certos, se o dono da casa soubesse a hora em que o ladrão iria chegar, não deixaria que arrombasse a sua casa. Vós também ficai preparados. Porque o Filho do Homem vai chegar na hora em que menos o esperardes. Então Pedro disse: Senhor, tu contas esta parábola para nós ou para todos? E o Senhor respondeu: Quem é o administrador fiel e prudente que o Senhor vai colocar à frente do pessoal de sua casa para dar comida a todos na hora certa? Feliz o empregado que o patrão, ao chegar, encontrar agindo assim. Em verdade eu vos digo, o Senhor lhe confiará a administração de todos os seus bens. Porém, se aquele empregado pensar, meu patrão está demorando, e começar a espancar os criados e as criadas, e a comer, a beber e a embriagar-se, o senhor daquele empregado chegará num dia inesperado e numa hora imprevista. Ele o partirá ao meio e o fará participar do destino dos infiéis. Aquele empregado que, conhecendo a vontade do Senhor, nada preparou, nem agiu conforme a sua vontade, será chicoteado muitas vezes. Porém, o empregado que não conhecia essa vontade e fez coisas que merecem castigo, será chicoteado poucas vezes. A quem muito foi dado, muito será pedido. A quem muito foi confiado, muito mais será exigido. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. São Beda escreveu: o Senhor avisou duas coisas nesta parábola. Primeiro, que ele viria repentinamente, e segundo, era preciso estar preparado para recebê-lo. Mas não está claro qual destas duas coisas São Pedro perguntou ou se perguntou as duas ao mesmo tempo, nem a quem se referia quando disse tudo quando perguntou: Contas-nos esta parábola, ou também a todos? E, portanto, quando ele diz nós e todos, deve-se acreditar que ele fala dos apóstolos e daqueles que eram como eles e dos outros fiéis, ou dos cristãos e dos infiéis, ou daqueles que morrem um por um recebendo de boa ou má a vinda do seu juiz e daqueles que, quando chegar o julgamento universal, ainda estão vivos na carne. Seria estranho se São Pedro duvidasse que aqueles que esperam a bem-aventurada esperança devem viver na sobriedade, na piedade e na justiça, ou que o julgamento de todos e de cada um seria imprevisto. Resta-nos, pois, dizer que, conhecendo bem ambas as coisas, perguntou o que não podia saber, a saber, se o sublime ensinamento da vida celeste, para o qual ordenara a venda de mercadorias, a confecção de bolsas que não envelhecessem, ter os lombos cingidos e vigiar com tochas acesas, referido aos apóstolos e seus semelhantes, ou a todos aqueles que devem ser salvos. Por mais que haja uma diferença entre os méritos daqueles que ouvem bem e daqueles que ensinam bem, também haverá diferença nas suas recompensas. Quando aquele que há de vir os encontrar olhando, ele os fará sentar à sua mesa. Mas aqueles que ele encontrar administrando com fidelidade e prudência, ele colocará sobre tudo o que possui, isto é, sobre todas as alegrias do reino dos céus. Ele não fará isso para que eles tenham domínio somente sobre eles, mas para que possam desfrutar de sua posse eterna mais abundantemente do que os outros santos. Observem que entre os defeitos do mau servo está o de acreditar que seu senhor demora a retornar, e entre as virtudes do homem bom não se conta que ele esperou que ele chegasse logo, mas apenas que o serviu fielmente. Não há nada melhor do que suportar pacientemente a ignorância daquilo que não podemos saber e, entretanto, trabalhar para ser considerado adequado. Neste servo é dada a conhecer a condenação de todos os superiores maus, que, desprezando o temor de Deus, não só se entregam à luxúria, mas também enchem de insultos os que estão sob o seu comando.
Aqui maltratar servos e servas pode ser entendido como corromper o coração dos fracos com mau exemplo, comer, beber e embriagar-se, ou envolver-se em crimes e prazeres mundanos que enlouquecem o homem. Quanto ao seu castigo acrescenta, o Senhor virá daquele servo no dia que ele não espera, ou seja, na hora do julgamento ou da morte, e o separará. Pode-se compreender também que isso dividirá, separando-o da comunidade dos fiéis e associando aqueles que nunca pertenceram à fé. Por isso continua, e ele o dividirá e dará a sua parte aos desleais, porque quem não cuida dos seus e da sua família nega a fé e é pior que o infiel, como diz o apóstolo, em 1 Timóteo 5, versículo 8. Ou de outra forma, às vezes muito é dado a algumas pessoas junto com o conhecimento da vontade de Deus e o poder de cumprir o que sabem, mas muito é confiado a quem é confiada a sua própria saúde com o cuidado de alimentar o rebanho do Senhor. Portanto, por serem dotados de graças mais importantes, se as faltarem merecem punição maior. E aqueles que, independentemente da culpa original com que vieram ao mundo, não cometem nenhum pecado, merecerão a menor pena. Quanto aos demais que o cometeram, receberão um castigo que será tanto mais tolerável quanto menor for a sua iniquidade aqui. São Cirilo escreveu, para aqueles que pensam de maneira correta, a natureza árdua e sublime dos santos preceitos é apropriada. Aqueles que ainda não atingiram este grau de perfeição estão aptos para aquelas coisas que não oferecem nenhuma dificuldade. Por isso o Senhor usa um exemplo muito claro, afirmando que o referido preceito se refere àqueles que são admitidos na categoria de seus discípulos. Assim continua, e o Senhor disse: quem você acha que é o mordomo fiel e sábio? Portanto, se o servo fiel e prudente distribuir no devido tempo alimentos aos servos, isto é, iguarias espirituais, será abençoado. Como diz o Salvador, porque receberá os maiores bens e merecerá as recompensas devidas aos seus familiares. Daí segue, em verdade vos digo que ele o colocará sobre tudo o que possui. Aquele homem de talento que inclinou a sua vontade para o pecado pedirá misericórdia em vão, porque cometeu pecado sem desculpa, separando-se da vontade divina através da sua malícia. Mas o homem rústico e ignorante implorará isso ao seu juiz com mais razão. E continua, mas quem não sabia disso e fez coisas dignas de punição não será espancado levianamente. Santo Ambrósio escreveu, ou então, a forma do preceito anterior é geral para todos. Mas o exemplo que se segue parece dirigir-se aos dispenseiros, isto é, aos sacerdotes. Por isso continua, e disse o Senhor: quem pensais ser o mordomo fiel e sábio, a quem o Senhor constituiu sobre a sua família, para lhe dar a medida do trigo no devido tempo? São João Crisóstomo escreveu, aqui o Senhor pergunta pelo administrador fiel e prudente, não ignorando quem ele é, mas querendo mostrar o extraordinário da coisa e o grande mérito de tal administrador. O Senhor, então, corrige aquele que ouve, falando não apenas da recompensa reservada aos bons, mas também ameaçando os maus com o castigo eterno. A partir daqui ele continua, mas se tal servo disser em seu coração, meu senhor demora a vir. Nem todas as coisas são julgadas da mesma forma para todos, mas maior conhecimento corresponde a maior punição. Até amanhã.